Olá pessoal, nós estamos iniciando agora a terceira parte da nossa disciplina Estudos Estratégicos da Tríplice Fronteira. Essa é a terceira e última aula que nós vamos apresentar sobre o tema. Nessa aula nós iremos estudar as redes de integração do espaço transfronteiriço. Nós vamos fazer uma análise sobre as principais abordagens geopolíticas que definem o processo de integração do espaço transfronteiriço, a começar da integração dos territórios da Pan-Amazônia, através de diferentes frentes de ocupação, ciclo da borracha. Nós vamos tratar também sobre o cenário de integração e cooperação dos países da Pan-Amazônia. Passaremos pelas zonas especiais e tratados de cooperação entre os países da Tríplice Fronteira, os incentivos fiscais, tipologia dessa integração. Nós analisaremos alguma das referências sobre a implantação do arranjo produtivo local e pesca da região do Alto Solimões. Vamos iniciar aqui com a integração de territórios da Pan-Amazônica. Essa geopolítica que nós entendemos como sendo formada a partir de uma região natural, portadora de uma ecologia uniforme, que é a Amazônia. A Amazônia ela define a política ou a geopolítica dos países da Amazônia no sentido que abrange, né, diferentes países. A Amazônia ela não é uma região, do ponto de vista ecológico, pertencente somente ao Brasil. Como nós sabemos, nós temos aí 6 países tributários da Amazônia. Nós temos a maior parte da floresta sobre o domínio do território brasileiro, mas nós temos 6 países, entre eles a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. E também nós temos aí as 3 Guianas, né, entre os países amazônicos. Então, do ponto de vista geográfico, as Guianas, como vocês podem ver, do ponto de vista hidrográfico, esse critério não se justifica, vamos dizer, incluir as Guianas, né, segundo alguns especialistas, já que os seus territórios, né, os territórios da Guiana francesa, inglesa e Suriname, esses territórios estão fora da bacia amazônica. Estão separados pela parede do sistema de guianês. No entanto, nós sabemos que é uma perspectiva, né, mais geológica e também hidrológica, né, de analisar os países que efetivamente participam ou integram a região amazônica. Então, só para entendermos a dimensão da região da Pan-Amazônia, que é, vamos colocar aqui, que inclui a parte territorial da Amazônia brasileira com a Amazônia Internacional. Então, trata-se aqui da 20ª parte da superfície terrestre, né, em termos de extensão. 4/10 da América do Sul, nós temos aí, considerado, né, uma vasta área. 3/5 do Brasil, 1/5 da disponibilidade mundial de água doce e 1/3 das reservas mundiais de florestas latifoliadas. Então isso já define, né, a dimensão da região da Pan-Amazônia. Então as palavras Amazônia e Pan-Amazônia, elas derivam ou deveriam simbolizar a mesma imagem geográfica, mas não é o que acontece, né? Na realidade, isso não acontece, pois se trata de uma imensa região natural que é portadora, apesar de ser portadora de uma ecologia uniforme e abrangendo, né, o território de 6 países, é focada por seus condôminos, né, vamos dizer assim,
sob uma visão particularizada. Por exemplo, cada país tem sua Amazônia. Então, assim é quando um brasileiro ou um venezuelano, colombiano, equatoriano refere-se à Amazônia, está falando da sua Amazônia nacional, certo? Não necessariamente da região que nós conhecemos como Pan-Amazônia. Bom, o ciclo da borracha, né? Nós temos aqui um contexto de isolamento e estabilidade das fronteiras da Pan-Amazônia. Então, com o crescimento da indústria automotriz, né, que cresceu de igual forma a demanda mundial da borracha, né, que passou a ser um dos principais produtos no mercado mundial, visto que a borracha era utilizada, né, para o seu derivado para vulcanização dessa matéria-prima, né, o látex. Então, o Brasil teve os denominados 2 ciclos da borracha. Então, a Amazônia ela passa a ser inserida, assim, na economia internacional a partir do ciclo da borracha, que foi o principal elemento de inserção da Amazônia na política internacional, vamos dizer assim, na economia e, consequentemente, política internacional. Pois bem, o primeiro ciclo se deu em 1872 a 1912. Nós temos um contexto aí a ser definido como sendo a Primeira Grande Guerra Mundial. Aliás, Primeira Grande Guerra Mundial, né? Entre 1872 a 1912, nós temos aí o prelúdio do que nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial. E o segundo ciclo, né? Vamos colocar aqui, cada país, como o Brasil, Colômbia, teve seu ciclo da borracha. Temos aqui a Colômbia, que também teve seu ciclo em 1879 a 1912, certo? O Brasil aqui teve o seu primeiro ciclo em 1879 a 1912, e o segundo ciclo, né, do Brasil foi de 1942 a 1945, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui a necessidade dessa matéria-prima. O extrativismo durante o primeiro ciclo, né, fez a partir das fronteiras brasileiras, né, pela ocupação. E temos aqui um fato importante demográfico a ser destacado, que foi a migração nordestina para as regiões de produção. Então, o ciclo da borracha, os 2 ciclos da borracha, né, o Brasil teve o primeiro e o segundo, foi responsável pela expansão das fronteiras brasileiras e da ocupação das terras para o uso, né, para diferentes usos. Então, levou o Brasil também a ocupar o território do Acre, que era então boliviano. Temos aí uma expansão territorial significativa, né, na região norte. Então, dentre outras características, o ciclo da borracha ela vai se definir como um processo também de expansão fronteiriço, né, aqui da região norte, né, consequentemente, território brasileiro. Temos o ciclo também da borracha do Peru, foi 1880 a 1920, certo? O ciclo, por exemplo, especificamente o ciclo da borracha do Peru se deu entre, né, o final, as 2 últimas décadas do século XIX, temos aí o início do século XX, as 2 primeiras décadas do século XX, e na Amazônia, né, a chamada febre do Cauco, que se deu em 1879 a 1912. Então, tanto no caso peruano, né, como no caso colombiano, foi muito esse processo de expansão se deu muito com a participação da igreja, né? Então, a igreja também exerceu grande influência, né, na Colômbia e no Peru a partir do ciclo da borracha, ajudando esse processo de colonização e de ocupação de área. Então, a região amazônica atual dos 3 países, né, como conhecemos hoje, que é os países chaves da Tríplice Fronteira,
região do Alto Solimões, né, especificamente na área brasileira, durante as 2 últimas décadas do século XIX, e no caso da primeira do século XX, foi convertida em cenário de uma atividade econômica dinâmica. Então, com transporte, comércio, crescimento urbano e uma forte dinâmica, como eu falei anteriormente, migratória. Então, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista infraestrutural, crescimento urbano, nós temos e migratório, nós temos o ciclo da borracha como definidor, né, do processo de estabilidade das fronteiras dos países da Panamazônia, principalmente Brasil, Peru e Colômbia. Então, as áreas de fronteira têm sido caracterizadas como áreas isoladas e afastadas dos centros dinâmicos, certo? Isso porque trata-se de áreas que naturalmente estão fora do circuito, né, de integração das redes urbanas, vamos dizer assim, da integração mais dinâmica dos fluxos econômicos, visto que nós temos aqui áreas que são cortadas por grandes rios, nós não temos BRs, e simplesmente o fluxo se dá através de hidrovias e aerovias. Então, as áreas de fronteira têm sido caracterizadas, né, em função, né, de não ter uma malha rodoviária, nodais rodoviários, têm sido caracterizadas como áreas isoladas e afastadas, né, de grandes centros dinâmicos. Consequentemente, eles também se tornam pouco desenvolvidos do ponto de vista econômico e social, em comparação, isso em relação a outras regiões do país, né? E isso vai ter vai variar de cidade para cidade, uma hierarquia urbana, por assim dizer. Então, nos anos 70, nós temos a importância do tema ambiental sobre os países da Amazônia. Então, principalmente as propostas de internacionalização da Amazônia, tendo em vista a perspectiva de ocupação e apropriação dos recursos naturais por outros países, principalmente pela a grande diversidade biológica e as reservas de água doce. Então, isso acende, né, dentro da geopolítica mundial, as discussões sobre a soberania da Amazônia. Então, a soberania da Amazônia, ela se confunde necessariamente com a soberania territorial de um país, uma vez que cada país tem sua Amazônia, e da necessidade de cooperação desses países para que a Amazônia não viesse, grandes áreas de floresta não viesse a ser ocupada por organismos internacionais. Então, daí surgem, né, as primeiras tratativas de cooperação entre os países da Amazônia, no sentido de resguardar a sua parte, né, de Amazônia, e, consequentemente, isso se dá no contexto geopolítico, né, de crescimento, né, da indústria, das necessidades da indústria, né, por matérias-primas, e isso vai determinar a geopolítica, né, partindo então o contexto geopolítico dos países da Amazônia. Nós temos aí também a perspectiva econômica, né, muito forte, uma vez que existem produtos muito visados pelo capitalismo, do ponto de vista, né, de explorar recursos minerais, pesca, plantas medicinais. Então, é uma região basicamente inexplorada do ponto de vista, né, da medicina, do ponto de vista das jazidas de ouro, certo? Então, isso, né, a atenção dos países, de vários países para a Amazônia, vai despertar um interesse, né, dos países da Amazônia de desenvolver uma cooperação para que a Amazônia não venha a ser apropriada por organismos internacionais. Então, a conquista e a ocupação da Amazônia, ela começa a definir os territórios e basicamente a caracterizá-los, né? Como, por exemplo, a Amazônia venezuelana, colombiana, peruana, brasileira.
Então, temos aqui 4 etapas que vai definir o processo de integração. Então, temos aí a conquista, que nós vimos, né, com os espanhóis, portugueses, no processo de descobrimento, ocupação. Então, o ciclo da borracha, né, vem, como a gente tratou anteriormente, como um processo de estabilização das fronteiras e impulso econômico, desenvolvendo, né, o crescimento da região. Temos aqui a perspectiva das propostas de internacionalização dessa região. E com isso nós vamos ver a mobilização dos países da Amazônia no sentido de reafirmar suas fronteiras e ter uma preocupação maior, né, com a vizinhança, aqueles países que, consequentemente, poderiam apresentar ameaças para as suas fronteiras. Então, a mundialização e a globalização na Amazônia, no caso, ela vai se dar num processo mais evidente de entender a importância internacional e geopolítica dessa região, certo? A ONU, principalmente, que é o órgão internacional mais forte do ponto de vista de deliberação e de emissão, né, de tratados internacionais e de parcerias econômicas, certo? Então, os países vão defender na ONU a não internacionalização da Amazônia, no sentido de que isso vai afetar, evidentemente, a sua própria soberania. Então, basicamente defender ao seu território. Então, isso inclui também um aumento, né, dos processos de cooperação entre os países para que isso aconteça. Então, há uma limitação dos problemas da Amazônia a temas de segurança, né, por outra parte, né, predominou a perspectiva das fronteiras, a perspectiva ambiental também, que vai ser muito importante, né, para que os países da Amazônia sejam pressionados a conservar e, consequentemente, a não ter nenhuma perspectiva de invasão, vamos dizer assim, de sua soberania através de organismos, por exemplo, tentem fazer uma estratégia mais refinada, por exemplo, como embargos econômicos. Nós falamos a perspectiva de invasão, mas no sentido mais fatalístico, vamos dizer assim, da perspectiva geopolítica. Mas nós sabemos que a forma que os organismos internacionais têm de pressionar os países a preservar a Amazônia arrochar, vamos dizer, em alguns campos, por exemplo, como boicotar produtos, né, que venham a ser identificados como originários da Amazônia, embargos econômicos, né? Temos o caso do Brasil, né, que a Alemanha cortou o financiamento para ONGs que desenvolviam atividades de proteção. Então, temos as formas mais eloquentes, vamos dizer assim, de pressionar os países a desenvolver políticas de fiscalização e preservação, né, do ecossistema amazônico. Então, a partir da ação individual dos estados e a cooperação entre os países, é que isso é possível, né? Porque existem os acordos de cooperação que vai facilitar esse processo, né, de fiscalização e de preservação, uma vez que nós temos grileiros, temos madeireiras que exploram regiões pontuais da Amazônia, e isso, né, pode se tornar um efeito em cascata caso não haja um recuo ou uma fiscalização mais intensa. Então, resumindo, pode-se diferenciar 4 etapas na qual a Amazônia vai evidenciar os processos de transformação de suas fronteiras, né? Então, nós vamos conhecer aqui as zonas especiais e tratados de cooperação entre os países da Amazônia. Especificamente, os países da Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Nós estamos analisando, né, o geral, o contexto geral da Amazônia, mas vamos afunilar agora
ao nosso interesse para os 3 países a qual nós fazemos uma análise mais estrito sensu, que é o Brasil, Colômbia e Peru. Então, os tratados de cooperação entre os países. Nós temos o primeiro, que foi em 1955, né, a lei número 2597, de 55, vai definir as zonas indispensáveis à defesa nacional no Brasil, certo? Então, a lei 2597 é que ela vai definir. Ela vai manter entre as zonas indispensáveis para a defesa nacional a faixa de fronteira de 150 km como zona de segurança, certo? Para além dos municípios fronteiriços, 150 km, nós temos uma zona de segurança para ser resguardado. Então, além dessa zona, foi estabelecido também pelo artigo inciso 3, né? O artigo 3, que a União deveria aplicar nos municípios de faixa de fronteira especificamente, anualmente, no mínimo, 60% da arrecadação, com um processo, né, de incentivo ao desenvolvimento dos países transfronteiriços. Então, isso aqui é importante destacar, certo? Aí, dentre, né, esse repasse de 60%, né, de sua arrecadação, no mínimo, né, esse repasse deveria ser investido em viação, obras públicas, como outras frentes, outras dimensões, como ensino, educação, saúde, desenvolvimento da lavoura e da pecuária em regiões propícias. E nós temos também a criação da Zona Franca de Manaus, que foi feito pelo decreto, né, Decreto-Lei número 61.244, de 28 de agosto de 1967. Então, em 1967, nós temos a criação de uma zona de incentivo fiscal. Então, a Zona Franca, ela vai determinar, por exemplo, o processo de descentralização do capital industrial, né, do capital que estavam concentrado no Sudeste. Nós sabemos que para uma região ela se desenvolver, nós temos que desenvolver a desconcentração do processo de industrialização. Então, as sinergias, as atividades que são desenvolvidas a partir da sinergia da produtividade industrial, é que vai gerar uma dinâmica, né, não somente econômica, mas de ocupação, de desenvolvimento em diversas frentes, seja de saúde, educação, infraestrutura urbana e outras atividades mais. Vamos ver que esse outro tratado de cooperação, em 1978, é o Tratado de Cooperação Amazônica. Esse aqui especificamente, né, foi em 1978. Nós temos aí o TCA, né, o Tratado de Cooperação Amazônica. Esse tratado, né, vai definir a primeira tentativa sólida de integração dos países amazônicos. Então, essa primeira tentativa de integração dos países para trabalhar conjuntamente em diferentes áreas, ela foi uma iniciativa do governo brasileiro, cujos esforços diplomáticos se concentraram na defesa da soberania da Amazônia, certo? Especificamente. Então, a soberania da Amazônia era o tema central desse termo de cooperação, certo? Sendo assim, a cooperação passou a ser um mecanismo proposto para a defesa da região, certo? Sem essa cooperação, não teríamos, né, dada a vastidão do território amazônico, seria impossível para os países desenvolver a cooperação no sentido de proteger e defender a região e de reafirmar a soberania de cada país. Então, para a minha própria
reafirmação soberânica, né, Brasil, Colômbia e Peru, até para isso é preciso desenvolver tratativas de integração, uma vez que a mobilização de exércitos, de recursos, ajuda, né, a cada país a desenvolver o processo de defesa da região e reafirmação da sua própria soberania. E isso, em consequência, né, temos como um fator gerador dessa perspectiva de integração, a validade das fronteiras amazônicas. Então, você vai reafirmando a posse e cada país o seu pedaço de Amazônia, seu território amazônico. Outra muito interessante foi a que se desenvolveu, né, o Tratado de Cooperação, que se desenvolveu em 1980 a 1982. Aí nós temos a Colômbia e Peru, né, que estenderam a sua área de cooperação aduaneira. Então, essa cooperação aduaneira, por meio da Lei número 17, de 20 de janeiro de 1982, os países também pertencentes à tríplice fronteira, como Colômbia e Peru, resolveram ampliar os territórios a que se aplicava, né, determinados convênios, firmados em 1938. Né? Já em 1938 já existia, né, uma parceria, uma cooperação aduaneira já firmada, e esse de 1980 foi uma ampliação do que já existia de 1938, né, desses convênios que já tinha firmado. Na Colômbia, o território passou a compreender desde a área da Comissária Especial da Amazônia e temos aí a Intendência Nacional do Putumayo, que é uma referência ao rio Putumayo, certo? Que faz a fronteira entre o Brasil e a Colômbia. E no Peru, o território dos departamentos de Loreto, de San Martins, que é a área em que foi ampliado esse termo de cooperação aduaneira. Então, ali, entre a Colômbia e o Peru, se estabeleceu os governos, ampliação, né, de uma região fiscal, de incentivo fiscal, e estabeleceu, né, a perspectiva, né, da troca, né, de produtos nos portos, né, chamados portos livres e zonas francas, e os produtos de regime aduaneiro mais favorável aos que foram antes acordados. Então, todos os produtos agrícolas, por assim dizer, né, que são os produtos que fazem mais jus a esse termo de cooperação, estavam livres, né, para serem comercializados numa área de incentivo fiscal especial, e isso fez, né, com que, por exemplo, a Colômbia, a Amazônia colombiana, na cidade de Letícia, e no caso o distrito de Santa Rosa, pudessem, né, ser pontos convergentes ou centros de integração dessas áreas de incentivo fiscal. Um outro importante, né, tratado foi em 1989. Nós temos aqui as áreas livres de comércio brasileiras, né, que buscaram, né, as cidades fronteiriças. Então, existia um plano, né, de incentivo que nós chamamos áreas de livre comércio. Essas áreas de livre comércio, né, de 1989, por meio da edição de leis federais, ela vai reconhecer algumas cidades da Amazônia como áreas de livre comércio, certo? Esse tratado, especificamente, concedeu benefícios fiscais muito importantes a territórios que formam a Zona Franca de Manaus. Então, por exemplo, Manaus, nós temos aqui em 1967, que já era uma área especial de regime fiscal, só que em 1989 houve a necessidade de ampliar essas áreas para as regiões fronteiriças, certo? Então, ao ampliar
o incentivo fiscal que já existia na Zona Franca de Manaus, o governo edita, né, essas leis e reconhece as cidades amazônicas fronteiriças como áreas de livre comércio e concedeu benefícios fiscais, né, os mesmos e até ainda outros mais às cidades, né, de fronteira. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos continuar aqui. Então, assim, então as cidades foram sendo gradativamente estendidas, né, ou inseridas nessas áreas de incentivo fiscal. Então, no que concerne aos impostos sobre circulação de mercadoria, né, e prestação de serviços, que é o ICMS, as operações praticadas, né, por exemplo, nas empresas que estavam fixadas nessas áreas de livre comércio, eles puderam obter uma redução final da sua carga tributária em torno de 40% a 65% a menos, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento do comércio local, principalmente das cidades transfronteiriças que estavam longe, né? Estavam isolados dos grandes centros urbanos. Então, as trocas comerciais eram desenvolvidas de forma muito mais lenta e precária, tanto do ponto de vista, né, dos produtos, como também da infraestrutura, que não facilitava a troca comerciais de produtos mais sofisticados, muito menos de serviços, né? Então, a integração do ponto de vista da, vamos dizer assim, dos desafios infraestruturais ou de transporte foram compensados a partir da criação dessas áreas livres de comércio, né? Estavam sendo tentados, né, a, a, a desenvolver essas áreas do ponto de vista, né, mais econômico. Sabemos que essas áreas de livre comércio não trouxe a dinâmica esperada, uma vez que as empresas elas não se sentem, né, tão incentivadas hoje, né, com as cargas tributárias que ainda são impostas para o comércio local. Porque essas cargas tributárias, elas englobam apenas produtos, né, por exemplo, como a matéria-prima, insumos. Então, elas não ampliam para outras atividades que geram produção industrial. Então, do ponto de vista dos incentivos fiscais, essas áreas de comércio elas ampliam o regime fiscal apenas para alguns tipos de produtos, né? Então isso é um entrave ainda para, por exemplo, a indústria farmacêutica não consegue ter nenhum incentivo fiscal caso você queira produzir algum fármaco, ou você produzir, por exemplo, óleos essenciais, ou qualquer produto da área farmacêutica, cremes, perfumes na região, você não vai ter isenção de impostos, porque existe, né, algumas limitações, né, de alguns produtos que podem receber esse incentivo. Então, temos em 95 aqui 3 tratados importantes. Vamos lá. A primeira delas é as Unidades Especiais de Desenvolvimento Transfronteiriço Colombianas. Então vamos lá. Temos aqui, na área ainda da Tríplice Fronteira, os tratados também que foram feitos no território colombiano, né? Esse território colombiano, no caso, que envolve a Amazônia colombiana, né, que é a cidade de Letícia, a capital amazonense da Colômbia. Então temos aqui a primeira delas, as Unidades Especiais de Desenvolvimento Fronteiriço Colombiano. Temos o Tratado de Bogotá, né, incluiu o perímetro urbano da cidade de Letícia como uma unidade especial de desenvolvimento transfronteiriço. Observe que se deu basicamente 6 anos após a área de livre comércio, né, de Tabatinga. Então, a Colômbia tem uma área especial de desenvolvimento tárdio, né, em relação ao Brasil. No entanto, nós
observamos que os incentivos fiscais no território colombiano são muito mais interessantes para os empresários. Então, a integração com todo o território nacional e a articulação com os países vizinhos concedeu autonomia, né, por exemplo, de departamentos fronteiriços, a possibilidade de desenvolver acordos binacionais. Então, dentro de certos, né, produtos voltados para a melhoria das condições de vida e inclusão social das comunidades, né, colombianas que estavam isoladas. Um segundo tratado importante foi a OTCA, essa aqui, que é o Tratado de Cooperação Amazônica, né? Esse aqui, nós temos aqui uma ampliação. Então, esse tratado, os objetivos do tratado, né? Aqui, os ministros do exterior dos países membros, né? Lima, Peru acordaram, né? Concordaram, no caso, a criar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Esse aqui, especificamente, foi feito pelo governo peruano. Então, os objetivos do tratado é a preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos da Amazônia peruana, né? Em 1995, os países membros, né, desse acordo permanecem juntos no sentido de fortalecer e implementar os objetivos desse tratado, né, de preservação do meio ambiente e uso racional, né, dos recursos naturais da Amazônia. Então temos essa faixa cronológica de zonas especiais, de tratados de cooperação, como os dispositivos e mecanismos geopolíticos desenvolvidos para tornar a região mais coesa, né, e desenvolver as áreas, né, das cidades que estavam fixadas em suas faixas de fronteira. Então vamos lá. Temos aqui a geopolítica da tríplice fronteira, propriamente dita. Então vamos conhecer um pouco dos tratados internacionais vigentes. Vamos aqui ao primeiro, 1978. Esse aqui nós tocamos nele, né? Nós já falamos anteriormente, e foi assinado entre todos os governantes que possuem territórios na floresta amazônica, certo? Então, é um tratado de cooperação amazônica da Panamazônia, os países pertencentes da Panamazônia. Então, é muito interessante, né, como a gente tratou anteriormente, a possibilidade de cooperação no sentido de resguardar as fronteiras do narcotráfico, contrabando de madeira, desmatamento, garimpo ilegal e incentivar economicamente o crescimento da região, numa perspectiva sustentável, né? Então, o tratado busca priorizar nas agendas públicas nacionais o desenvolvimento e cuidado da preservação, a princípio, né, dos aspectos tradicionais da Amazônia e do seu povo. Então, existe uma preocupação desse tratado de conferir a salvaguarda cultural e identitária dos povos tradicionais amazônicos. Então, apresenta como objetivos, né, melhorar o nível de vida dessas populações, incentivando, né, por exemplo, a cadeia produtiva de cada uma dessas comunidades, e, consequentemente, gerando, né, fontes de trabalho sustentável. Outra dimensão é articular a economia, né, de forma social e culturalmente as regiões amazônicas, que essa economia ela dialogue com o arranjo produtivo, com a sustentabilidade dos povos tradicionais, o que muitas vezes, né, não se comunga, porque nós temos atividades protocolares, por exemplo, e específicas de uma determinada economia, que determina que haja maior a exploração. E isso para que a comunidade se insira no circuito da economia superior, né, nós temos que desenvolver uma flexibilização, né, por assim dizer,
das atividades dessas empresas na região, no sentido de explorar, né, alguns recursos naturais. Então, temos esses desafios, né, que foi acordado aí no Tratado de Cooperação Amazônica. Temos em 1989 o que nós chamamos Área de Livre Comércio de Tabatinga. Então vamos ver aqui. A Área de Livre Comércio de Tabatinga, como eu falei anteriormente, ela se insere na ampliação do regime fiscal de Manaus para as cidades de fronteira. Certo? Então, com essa ampliação, que no caso a Zona Franca desde 1967 já tinha esse benefício, então houve-se, né, um planejamento econômico de estender essas áreas de fronteira para inserir essas áreas de fronteira na região de regime fiscal especial. Então, estende esse regime jurídico tributário da Zona Franca de Manaus às áreas, algumas áreas específicas da Amazônia Legal, e essa área de livre comércio vai ser regulada pela SUFRAMA, certo? Que é a Superintendência, né? Superintendência da Zona Franca de Manaus. Cada cidade que está dentro dessa área de livre comércio, ela vai ser coordenada por uma superintendência da SUFRAMA. Então, a cidade de Tabatinga, lá na fronteira, a cidade Polo do Alto Solimões, foi a primeira cidade a gozar desse livre comércio de importação e exportação, né, com regime especial. A finalidade era de promover o desenvolvimento da região, certo, da fronteira oeste. Temos em 1999 aqui a Unidade Especial de Desenvolvimento Transfronteiriço de Letícia. Aqui já observe que o Brasil ele já tinha antecipado já a extensão da sua área de livre comércio para as cidades fronteiras. Letícia aqui vai ocorrer basicamente 10 anos após a área de livre comércio de Tabatinga. Em 1999, a área de livre comércio, que concede regime especial de isenção fiscal, ela vai chegar em Letícia, né? Isso vai beneficiar os produtos importados e exportados, né, a partir de Letícia. Então, vai ter a finalidade de criar condições especiais para o desenvolvimento econômico, né, da Amazônia colombiana, também o desenvolvimento social, especificamente das localidades de fronteira, e, por fim, integrá-la, né, no circuito econômico dos países vizinhos. 2001 nós temos aí a Zona de Integração Fronteiriça colombiana e peruana. Então temos aí um decreto que foi emitido em 2001, né, em julho de 2001, decreto número 501, que sanciona em âmbitos territoriais, né, acordos entre os países fronteiriços, né, pertencentes à comunidade andina, especificamente, certo? Com o objetivo principal de sanar os problemas de cunho bilateral, os acordos bilaterais entre Colômbia e Peru. Então, esses acordos considerou, né, os programas de ação e prevenção, certo? Do perspectiva ambiental, né, especificamente. Então, essa zona de integração, ela vai abranger questões não somente de preservação do meio ambiente, mas também questões relacionadas à segurança pública e gestão de recursos hídricos. Então, basicamente, essa zona de integração fronteiriça, ela traz esses temas importantes de acordos bilaterais entre Colômbia e Peru. Em 2002, nós temos aí o Acordo Brasil-Colômbia, né? Junho de 2002. O que foi esse acordo Brasil-Colômbia de 2002, que ainda está vigente? Esse acordo visa a criação de um comitê de fronteira, liderado pelo cônsul, né, da Colômbia, que
está lotado em Tabatinga, e nós sabemos que a cidade polo, Tabatinga, ela possui um cônsul, né, um consulado colombiano, e do Brasil, né, temos um consulado do Brasil em Letícia. Então, esse acordo, né, entre Brasil e Colômbia, em 2002, tem o objetivo de articular atores públicos e privados, né? Também os atores não somente que estão fixados nessas cidades gêmeas, mas os locais e também os regionais, né? As cidades que estão em volta, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, certo? Nós temos aí a perspectiva também regional que abarca esse acordo de 2012, certo? Então, no sentido de que de unir esforços justamente para integrar, né, agentes, atores públicos e privados em torno dos objetivos e problemáticas características ao território. Por exemplo, uma pandemia, como por exemplo o caso do coronavírus, narcotráfico, questões comerciais. Então, isso é mais um acordo, né, vigente que visa trabalhar em conjunto com problemas comuns a esses territórios. Em 2005, vamos lá, temos 2 acordos interessantes. Esse aqui de 2005, esse primeiro, né, que nós vamos ver aqui, o acordo Brasil-Peru. Esse acordo aqui no decreto 5.537, de 13 de setembro, esse acordo ele vai facilitar o trânsito de brasileiros em território peruano e de peruanos em territórios brasileiros. Então, assim, os cidadãos brasileiros e peruanos portando as cédulas, né, de identidade nacionais, por exemplo, se você tiver sua identidade nacional, você consegue, né, trânsito mais rápido, você consegue entrar no país de forma mais desburocratizada, né, sem precisar de visto e nem passaporte. Apenas com a identidade você consegue atravessar a fronteira, né, peruana e brasileira. E esse acordo, especificamente, é bem interessante porque ele recebeu um adendo posterior, então ele foi ainda mais ampliado. E foi um adendo no decreto 5.931, que vai ser referente às transferências de preso entre essas nações. Então, por exemplo, o brasileiro que comete crime no Peru e o peruano que comete crime no Brasil, eles podem ser transferidos. Então, eles ampliam a entrada, né? Eles facilitam o intercâmbio transfronteiriço a partir da cédula de identidade. No entanto, eles também ampliam, né, esse acordo no sentido de também trocar, né, presos caso venham cometer crimes, certo? A extradição. Bom, temos aqui esse outro aqui, Acordo Brasil-Colômbia, de junho de 2006. Então, vamos ver o que se trata. Esse acordo aqui, especificamente, então, esse de 2006. Esse de 2006, o Acordo Brasil-Colômbia, de junho de 2006, reflete as expectativas de um memorando a respeito da educação nas fronteiras. Então, esse acordo vai designar a prevalência do português e do espanhol como línguas estrangeiras nas escolas de fronteira. Então, isso vai atingir mais a perspectiva curricular, né, das cidades transfronteiriças. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. 2008. 2008 temos aqui a Zona de Regime Especial Transfronteiriço, certo?
E temos o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Então, vamos falar um pouco desses aqui agora. Então, vamos lá. Bom, as zonas de regime especial fronteiriço de Tabatinga e Letícia, certo? Ele estabeleceu uma legislação especial que seria aplicada ao consumo e comercialização exclusivo entre a área urbana das suas cidades vizinhas, certo? Entre a Tabatinga e Letícia. As cidades elas teriam redução ou isenção de tarifas de impostos de exportação e importação. Então, por exemplo, os comerciantes que eventualmente transferem, né, exporta matéria-prima, insumos, eles terão uma isenção de tarifas e impostos, né? E isso vai facilitar, né, as trocas comerciais nessas cidades de fronteira. Isso favoreceu um comércio, por exemplo, que trabalha com commodities, certo? Por exemplo, o arroz brasileiro, que é consumido em grande escala, né, por Letícia, a ração para animais, a ração para avicultura, certo? O peixe. Então temos aí, em 2008, nessa zona de regime especial fronteiriço entre Tabatinga e Letícia. E o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, né, o PDFF, ele visou fortalecer de forma legal e institucional a faixa de fronteira brasileira, certo? Esse programa vai contemplar o fortalecimento da cidadania e das potencialidades do empreendedorismo local. Então, ele vai atingir basicamente os arranjos produtivos. Então, vamos lá. No caso brasileiro, né, ele vai atingir 11 unidades da federação, certo? Então, apresenta uma margem limítrofe de cunho mais fronteiriço, vamos colocar assim, em que a gestão e a responsabilidade federal entre o Brasil e os países vizinhos, né, fosse também assistidos. Então, por exemplo, os países que estão na faixa de fronteira vai dispor de prerrogativas e critérios para que haja possíveis construções, explorações e empreendedorismos nessa faixa. Então, todo o regime, por exemplo, do programa, vamos dizer assim, de incentivo fiscal, vai ter que chegar com mais veemência, vamos dizer assim, e vai ter que dar mais uma resposta mais enfática às cidades da área de fronteira. Então, no caso brasileiro, 11 unidades da federação serão beneficiadas com o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Então, existe também um resgate de outras políticas que foram abandonadas, como a modernização dos portos, a perspectiva urbana, a perspectiva também da conexão desses territórios com fibra óptica. Então, existe uma perspectiva logística muito forte nesse Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Então, são os tratados internacionais vigentes que vai explicar, basicamente, a relação geopolítica da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Então, temos aqui esse mapa que vai explicar um pouco, né, dessa espacialização em normas que regulam os fluxos transfronteiriços. Então, temos aqui essa área achurada como sendo, né, a área de três acordos internacionais bastante importantes, né, históricos, que é o Convênio de Cooperação Aduaneira, né, entre o Colômbia e o Peru, que nós estudamos,
a área de livre comércio de Tabatinga e a Unidade Especial de Desenvolvimento de Fronteira, na Colômbia. Então, essa área, em vermelho, ela vai abranger territorialmente todos esses acordos. E temos aqui a localização das cidades e do distrito, né, de Santa Rosa, que fazem jus à zona de regime especial de fronteira, certo? Essa aqui, basicamente, ela vai definir os centros, vamos dizer assim, gravitacionais de todas essas áreas de livre comércio. Então, elas foram criadas para promover o desenvolvimento das cidades de fronteira, certo? E expandir, né, o regime fiscal semelhante ao que se desenvolve na Zona Franca de Manaus. Então, temos a especialização dessas formas, dessas normas que regulam os fluxos fronteiriços. Esse outro mapa aqui, esse segundo mapa, mostra aqui a dimensão da zona, a Zona Franca de Manaus. Então, observem, toda essa área está sobre o regime fiscal especial. Então, temos aqui a cidade de Itacoatiara, né, e Rio Preto da Eva, que abrange a Zona Franca de Manaus. E a capital Manaus, capital do Amazonas. Então, temos as áreas onde o decreto, né, de número 61, de 26 de agosto de 67, assiste. Temos aí o artigo 2, que foi publicado, né, onde a Zona Franca de Manaus é configurada pelos seguintes limites, né? Temos aí o vértice do paredão do Porto de Manaus, certo? Temos aqui Porto de Manaus, a região, vamos lá. Nós vamos identificar aqui os limites, né, do vértice da Zona Franca de Manaus. Então, temos aqui os limites do paredão do Porto de Manaus, nessa região. As costas cheias máximas pelas margens esquerdas do Rio Negro, certo? Até o promontório frente à Ilha das Onças, né? Desde o ponto pelo seu paralelo até encontrar o rio Urubu, certo? Então, temos aqui uma área que vai abranger até o território de Itacoatiara. Então, a influência, né, dessa Zona Franca de Manaus vai atingir toda a indústria ou atividade produtiva, industrial, que se fixar nessa região. Então, daí, nós temos a Zona Franca de Manaus, que é uma área de livre comércio, de importação e exportação, e de incentivo fiscal, certo? Também estabelecida com a finalidade de promover o desenvolvimento regional e incentivar a criação de um centro industrial, comercial, agropecuário, que vai ser dotado de condições econômicas, né, que permitam o seu desenvolvimento, consequentemente. Em face dos... Deixa eu voltar aqui. Em face, né, dessa sua área de expansão, nós temos aqui os fatores locais, que vão ser também contemplados por essa área de influência, né, de regime fiscal especial. Então, aqui se desenvolveu, a partir da Zona Franca de Manaus, um importante centro consumidor, certo? E exportador, não somente para o Brasil, mas para outros países. Então, conforme o estabelecido no artigo 1º, né, decreto número 288, de fevereiro de 1967, nós temos aqui um dos principais polos de produção industrial do Brasil. Nós temos aqui fábricas da Hyundai, a Mercedes-Benz, a Samsung, certo? E a segundo maior polo industrial
japonês fora do Japão, né? Que no caso é a Honda. Então, temos a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, certo? A SUFRAMA, ela é uma autarquia federal, né, que está vinculada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Então, a SUFRAMA, ela vai coordenar a extensão e ampliação das áreas especiais para além da Zona Franca de Manaus. Vamos lá. Então, a SUFRAMA é importante, né? Pois ela vai promover o desenvolvimento também econômico regional, no sentido de integrar, de promover a consolidação de investimentos, não somente em ciência e tecnologia, mas também em educação, visando, em último estágio, a integração nacional e internacional das cidades fronteiriças e as cidades que estão também afastadas da capital Manaus, né, do centro desse polo industrial da Zona Franca de Manaus. Então temos os objetivos da SUFRAMA, os objetivos estratégicos, né? Então temos aqui um dos objetivos estratégicos da SUFRAMA, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que busca desenvolver a indústria dentro dessa área especial, Zona Franca de Manaus. Também a Amazônia Ocidental, que vai incluir, né, não somente a Amazônia, mas o Acre, Rondônia, Roraima. Ela também vai visar fortalecer as estratégias, né, em relação à integração do espaço amazônico no Brasil, a integração a partir do impulsionamento, né, da economia das cidades de fronteira. Então, discurso geopolítico de segurança nacional e desenvolvimento econômico é uma das estratégias, né, objetivos estratégicos geopolíticos da SUFRAMA, né. Temos aqui a Amazônia Ocidental, que faz jus ao decreto de 1967 da Zona Franca. Nós temos aqui a região de incentivos fiscais, que é administrado pela SUFRAMA. Então, a SUFRAMA ela administra a área de incentivo, né, extras fiscais, na Amazônia Ocidental. Então, na Amazônia Ocidental, nós temos aqui a área de livre comércio de Boa Vista e Bonfim, né, em Roraima. Temos a área de livre comércio de Tabatinga, na fronteira. Temos a área de livre comércio em Cruzeiro do Sul, em Brasileia, né, também no Acre. Rondônia, nós temos aqui a área de livre comércio de Jaguaramirim, com Macapá e Santana, também no Amapá, certo? Então, as áreas de livre comércio são coordenadas pelas superintendências da SUFRAMA, né, nas cidades fronteiriças. Então, as lives de comércio foram criadas no sentido de promover a integração e o desenvolvimento econômico das cidades fronteiriças. Temos aqui um mapa que demonstra aqui a área de atuação da SUFRAMA na Amazônia Ocidental e as áreas de livre comércio, certo? Então, a Zona Franca de Manaus, nós temos aqui a venda de mercadoria e produtos, né, de Manaus e nas áreas de livre comércio. Então, se uma empresa, por exemplo, vamos colocar aqui a Zona Franca de Manaus, se uma empresa realizou, por exemplo, a industrialização numa área incentivada, por exemplo, e deseja vender, por exemplo, esse produto para fora desta área, vender para um mercado nacional, então isso é denominado de internação. Então, se o produto sair sem ter sofrido qualquer processo de industrialização, então você tem uma indústria e você quer receber um incentivo fiscal.
Então, como é que acontece, né, a questão da mercadoria, que a venda de mercadoria que é produzida na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. Então, se o produto sair sem ter sofrido qualquer tipo de industrialização dentro da Zona Franca de Manaus, esse produto vai ser recolhido como qualquer outra área, como se ele tivesse em qualquer lugar do Brasil. Ele vai ter recolhimento de impostos, certo? Se um produto sair da Zona Franca de Manaus e não sofrer nenhum processo de beneficiamento, então ele vai ser taxado, certo? Então haverá recolhimento integral dos tributos. No entanto, por exemplo, se você produzir, né, um produto, né, se houver esse produto sofrer algum processo de industrialização, por exemplo, com agregação de valor, então esse produto dentro da Zona da Franca de Manaus, ele vai o quê? Então, ele vai sair, ele vai ser vendido para fora da Zona Franca de Manaus, mantendo-se as condições de incentivo fiscal, desde que cumprindo os requisitos legais, certo? Então, todas essas áreas aqui, da Amazônia Ocidental, área de livre comércio, certo? Né? A Amazônia Ocidental, área de livre comércio, Zona Franca de Manaus. Então, qualquer produto que é vendido a partir dessas regiões que passam por um processo de beneficiamento, produção, ele vai receber incentivos fiscais, né? No caso da Zona Franca de Manaus, pelo Decreto-Lei 288 de 67, no caso da Amazônia Ocidental, pelo Decreto-Lei 1435 de 75, né? No caso, na matéria-prima regional. E no caso das áreas de livre comércio, nós temos aqui o Decreto-Lei 2 decretos-leis, né, de 11.732 e o decreto-lei de 11.898, né, 2008-2009. Nós temos aqui uma legislação específica para cada área de regime especial, certo? Então, essa é a forma do planejamento de Estado para desenvolver a Amazônia brasileira, especificamente os estados que estão inseridos na Amazônia brasileira. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Esse aqui é um esquema, pessoal, que vai mostrar a tipologia da integração da tríplice fronteira. Então vamos traduzir um pouco desse gráfico, certo? Nós temos aqui uma sinergia entre as cidades gêmeas, Letícia e Tabatinga, e o distrito de Santa Rosa, no Peru. Então, as cidades gêmeas são aquelas em que o território do município faz limites com o país vizinho, certo? Então, é o caso, especificamente, aqui, de Letícia e Tabatinga, certo? São as duas cidades gêmeas. Então, para ser uma cidade gêmeas, o território do município tem que fazer limite com o território da outra cidade, ou seja, com outro país. No caso, Brasil com Tabatinga e Letícia com Colômbia. Podendo ou não, né, apresentar uma conurbação ou uma espécie de semiconurbação. Então, temos as cidades geminadas, que, do ponto de vista da sua malha urbana, é evidente a diferença de infraestrutura quando se sai de Tabatinga para Letícia. Nós temos aí uma evidente a diferença da malha urbana, do aspecto arquitetônico e infraestrutural. Temos aqui a fronteira por terra, né, chamada fronteira seca, e isso facilita, né, um fluxo, nós chamamos de área de maior integração fronteiriça, uma vez que, no caso de
Letícia para Santa Rosa, Itabatinga e Santa Rosa, nós temos uma fronteira feita a partir, né, do rio Solimões, e isso dificulta, né, uma dinâmica de integração maior, tanto do ponto de vista social como econômico. Então temos aqui a fronteira terrestre entre Letícia e Itabatinga, que facilita o desenvolvimento, né, de fluxos de pessoas e produtos. Temos também uma perspectiva da hierarquia urbana, pois a ilha de Santa Rosa, né, do lado peruano, trata-se de uma região ou um território dinamizado pela perspectiva turística, né, pelos restaurantes principalmente, e nós não temos a existência de grandes empresas, de infraestrutura, de saneamento básico adequado, e que, portanto, não há muita atenção do governo peruano na região de Santa Rosa, na ilha de Santa Rosa, uma vez que o que mantém, basicamente, a dinâmica econômica é os fluxos transfronteiriços de Letícia e Tabatinga, o que movimenta a economia lá de Santa Rosa. Temos aqui uns fatos importantes, né? Então, por exemplo, a portaria publicada no Diário Oficial da União estabelece um conceito bem interessante entre o que vem a ser cidades gêmeas. Por exemplo, o conceito de cidades gêmeas também, no caso Letícia e Tabatinga, né, que é uma das cidades gêmeas do Brasil, elas se caracterizam pela integração urbana. A integração urbana em diferentes níveis, econômico, social, cultural, certo? Então, temos uma dinâmica bastante evidente aqui. Então, a região de tríplice fronteira, nós temos aqui uma região de integração, certo? Aqui nós temos uma intensidade de fluxos de pessoas, de produtos, que se dá de forma mais intensificada aqui entre Tabatinga e Letícia, isso é evidente. Então, dentro dessa região da zona fronteiriça, nós temos o que nós conhecemos como zona de fronteira e a faixa de fronteira. Então, quando eu falo, por exemplo, em faixa de fronteira, certo? Entre os países, eu quero fazer menção, por exemplo, ao limite internacional e aqui, ó, temos a faixa de fronteira. A faixa de fronteira corresponde à faixa que separa a linha de fronteira em uma determinada região, dentro do território, né, do país específico. Então, por exemplo, temos aqui a faixa de fronteira entre Colômbia e Brasil, temos a faixa de fronteira entre Peru e Brasil, entre Brasil e Colômbia e entre Brasil e Peru. Então, temos aqui especificamente mostrando os fluxos, esses fluxos aqui. Vamos identificar. Então, o maior fluxo populacional pendular acontece entre Letícia e Tabatinga, certo? Isso durante o dia na zona fronteiriça, né? No caso, Santa Rosa, Tabatinga, Letícia, nós temos um menor fluxo populacional. Nós temos uma população que se desloca através de pequenas embarcações para fins comerciais, para compras, e não temos um fluxo de caminhões, de carros que transporte, né, grandes quantidades de produtos, ou que simplesmente traga, né, por exemplo, pessoas. Então,
O limite internacional, ele tende a ser basicamente dinamizado pelas economias de Letícia e Colômbia, certo? Então temos aí as integrações mais fortes na tríplice fronteira entre Letícia e Tabatinga, do ponto de vista na sua malha urbana, do ponto de vista econômico, da gestão de saúde e segurança, como também étnico e social. As interações culturais, elas acontecem com maior dinamicidade entre as duas cidades gêmeas. Esse outro gráfico aqui vai revelar um pouco das trocas comerciais desenvolvidas na tríplice fronteira. Então, por exemplo, nós temos uma dinâmica bastante interessante aqui a ser explorada aqui de forma analítica. Por exemplo, temos aqui os limites, a linha internacional de cada país, certo? E observe que existe um fluxo comercial bem interessante partindo de Manaus para o território peruano em Iquitos, como também para Letícia, certo? Passando por Tabatinga, né? No caso, as trocas comerciais entre Brasil e Colômbia, né? Nós temos aqui Manaus, né, enviando produtos para Tabatinga para serem levados para Bogotá, certo? Nós temos aqui uma série de situações interessantes. Então vamos lá aqui. Primeiro, nós temos a saída aqui de Manaus para Tabatinga, Letícia, com destino a Bogotá, certo? Da mesma forma, nós temos a origem de produtos saindo de Tabatinga para Letícia ou de Letícia para Tabatinga, né? Isso aqui é mais comum, onde nós podemos ver produtos como gasolina, motos, né? Peças, trocas, por exemplo, de produtos agrícolas, né? De roupas, eletroeletrônicos e tudo mais. Temos também a saída de produtos de Tabatinga em direção a Iquitos, certo? Aí temos as vias, né, da transação local. No caso, a Tabatinga para Letícia é feito via terrestre, certo? Mas os produtos saindo de Tabatinga para Iquitos, para o território peruano, se dá através de um fluxo fluvial, certo? De médias e grandes embarcações. Também existe também um fluxo comercial, né, de produtos saindo de Manaus para Iquitos, também via fluvial. E as mercadorias, muitas mercadorias que vêm para Manaus também são trazidas através da via marítima, né? Temos aí a Indianápolis e Golfo do México, né, como uma rota comercial interessante para Manaus, a Ásia, a China, né, principalmente a China no Sudeste Asiático, também são áreas de exportação para Manaus, como também temos um fluxo comercial bem interessante, né, de madeira e artigos importados que sai de Iquitos para Santa Rosa, território peruano, certo? Também voos de Bogotá para Letícia, trazendo principalmente, né, produtos alimentícios frescos, né, como verduras, frutas, laticínios, eletrodomésticos, como também tecidos, né? Então, assim, existe um fluxo comercial bem interessante, né? A maioria dos produtos agrícolas, né, sai de Bogotá para Letícia, né? Eles vêm através de grandes cargueiros, né? Aviões cargueiros. Passam, né, a desenvolver linhas aéreas quase que diariamente, trazendo e levando mercadorias. Então, há um fluxo comercial aéreo que acontece basicamente entre Bogotá e Letícia. Diferentemente de Tabatinga, nós temos aí uma desvantagem muito grande, uma vez que os produtos vindo de Bogotá para Letícia, além dos incentivos fiscais que são muito mais generosos, os produtos vindo de Manaus, na maioria das vezes, eles têm
uma logística mais demorada, aquelas embarcações, né, de recreios que, ao subir os Solimões, nós temos 7 dias de viagem, né, então carro, geladeira, camas, eletrodomésticos, matéria de construção, tudo vem por grandes embarcações. Então atraca lá no porto de Tabatinga, basicamente todas as sextas-feiras, né, nós temos assim, uma grande a margem de produtos que são desembarcados ali no porto. E enquanto isso nós temos voos, né, que torna a viagem muito mais rápida. Os produtos que vêm lá de Bogotá, você consome produtos mais frescos, né, uma vez que chegam em menos tempo aqui na fronteira. Então, a vantagem do fluxo comercial aéreo e fluvial já denota a superioridade do comércio leticiano, né, em relação a Tabatinga, né, em diferentes produtos, na oferta de produtos, e muitos dos produtos que também são trazidos do Panamá para Letícia, né? Temos aí uma infraestrutura, né, aeroportuária bem interessante, né, que coloca o comércio da cidade de Letícia à frente do comércio de Tabatinga, certo? Então vamos lá. Temos aqui o arranjo produtivo local do Alto Solimões. Observe aqui, né, o potencial de implantações de arranjo produtivo local. Então, aqui especificamente, estamos falando da pesca, do arranjo produtivo local relacionado à pesca e à piscicultura. Letícia é o maior comprador de peixes frescos da fronteira. Cidade pesqueira aqui de Tabatinga, certo? Então, voltando, a cidade de Letícia, né, ela possui uma infraestrutura de frigoríficos, de logístico para armazenar grandes quantidades de pescado. Então, nós temos aqui o arranjo produtivo, basicamente delimitado aqui na região amazônica brasileira, especificamente na área do Médio e Alto Solimões, como sendo a área de grande abundância de recursos pesqueiros, né, que nós chamamos de sub-região do Alto Solimões. Então, a Colômbia, certo, consome o pescado basicamente produzido nessa região, certo? Tudo que se consome de produtos pesqueiros, basicamente na cidade de Letícia e outras cidades colombianas, como Bogotá, Medellín, certo? Vem da região, aqui nós chamamos da sub-região do Alto Solimões, então aqui é a área de pesca, certo? Essa região de pesca, ela tem um fluxo de exportação, certo? Sai aqui de Letícia para Bogotá, mas antes de chegar em Letícia, essa logística parte, né, de entrepostos pesqueiros na cidade de Santo Antônio de Sá, né, no alto aqui de Amarutá, passando por São Paulo de Olivença. Então temos aqui essas regiões aqui, em verde, são as áreas de piscicultura, onde é produzido tambaquis, matrixãs, certo? Em cativeiro. E isso, né, temos aqui uma importação bastante interessante, né, do ponto de vista econômico, saindo, né, de Tabatinga para Bogotá. Isso também é facilitado pelas áreas de livre comércio, dos acordos comerciais, né, firmados entre Brasil e Colômbia. Então, os próprios traços culturais das populações amazônicas, né, elas colocam a atividade pesqueira em posição de destaque, né, em termos de geração de renda e emprego, especificamente. Além de representar, como nós sabemos, né, o principal fonte de alimentação das populações. Então,
Outro aspecto que coloca a pesca em situação de privilegiada na economia regional aqui é a exportação, né? Que a Colômbia, né, faz em grande quantidade. Estima-se, por exemplo, que 70% a 80% do peixe consumido na Colômbia, né, vem dos rios brasileiros, certo? Então, o processo de comercialização é também dominado por colombianos, certo? Eles são grandes exportadores internacionais. Então, como é que os colombianos eles entram em vantagem no mercado? Uma vez que eles conseguem, nós temos os rios, nós temos a oferta, mas como é que eles conseguem dominar o mercado pesqueiro nessa região? Eles agem no Alto Solimões em diversas frentes, por exemplo, os colombianos. Eles dão recursos para os pescadores brasileiros e também para índios, né, como no caso os ribeirinhos. Então, eles desenvolvem o que nós chamamos de sistema de tipo de aviamento. Então, vamos lá. Eles fornecem combustível, eles fornecem motor, rede, isopor, gelo. E possuem lá em Letícia frigoríficos, né, em diversos locais da cidade e também dos rios. Ao longo dos rios, eles aportam os pescadores locais de uma infraestrutura, né, para armazenar e transportar essa pesca até a fronteira. Então, vamos lá. Isso confere vantagem, uma vez que os proprietários, né, os empresários colombianos, eles dotam, né, os pescadores dessa infraestrutura para que eles tragam esse pescado. E isso, né, facilitado também a exportação, dados acordos comerciais. Então, isso faz com que realmente eles fiquem à frente. Como eles não podem ficar à frente, né, desenvolvendo todas as estratégias. Então, eles mantêm essa vantagem. Do ponto de vista, vamos supor assim, como eles não podem ficar à frente dos negócios também, do ponto de vista legal, da cadeia de produção e comercialização, eles utilizam sócios brasileiros, certo? Conhecido como os laranjas. Então, eles legalmente estão explorando o mercado e a região de pesca do Alto Solimões através de outros brasileiros. Então, na negociação do peixe, os pescadores brasileiros saem em desvantagem, certo? Dada a sua dependência em relação aos empresários e despachantes colombianos, certo? Porque esse produto, uma vez, quando chega na fronteira, ele tem que passar, né, pelos empresários e despachantes colombianos. Então, vendendo-se esses produtos em condições de armazenar a produção, né, por conta própria, então, como não temos uma infraestrutura, né, os empresários de Tabatinga não tem grandes frigoríficos, não tem grande sistema de armazenamento, então eles têm que, na verdade, ou são obrigados, naturalmente, a vender tudo realmente para os colombianos, né? Então, para não deixar esse produto estragar, certo? Eles têm que vender. Então, os colombianos dotam ele de todo esse aporte de pesca, né, de frigoríficos. E quando esses produtos chegam no limite, eles são transportados para a fronteira e logo são vendidos, para não estragar. Então, além disso também, esse pescado, quando chega na fronteira, eles ficam sujeitos a uma classificação, né, pelos colombianos, quanto à espécie, quanto também ao peso. Sem falar da flutuação do câmbio. Isso é muito importante, certo? Você pode vender um preço num valor X, amanhã você pode falar num valor Y, bem mais caro, certo? Então, você pode vender mais caro, mais barato, depende da flutuação do câmbio frente ao real, né?
Então, a maior parte do peixe vai para Letícia, certo? Ele sai de toda essa região, certo? Essa região de pesca, pelos entrepostos, os sistemas de piscicultura, né? Os navios frigoríficos que saem para buscar essa região, que também são de colombianos, mas com laranjas, né? Com sócios brasileiros laranjas. E o que acontece? A maior parte do peixe vai para Letícia e caminha para Bogotá, certo? É onde abastece o mercado nacional colombiano, ou então é exportado para outros países também. Então, ou seja, do ponto de vista da geopolítica, né, dos recursos pesqueiros, a Colômbia ele consegue estar em vantagem, né, em diferentes frentes, né, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista, né, dos acordos comerciais, como também dos sistemas logísticos. Essa pesca ela sai diretamente para a Colômbia, né, através das pontes aéreas. Temos um aeroporto muito bem equipado em Letícia para receber todas essas mercadorias e enviá-las para Bogotá. Então, isso é uma vantagem estratégica muito interessante. Então, a cidade de Letícia é a mais equipada para o comércio de peixe do Alto Solimões. Isso aqui é um fato, certo? Para vocês terem uma ideia, a infraestrutura de armazenamento do peixe em Letícia é grande demais, contando com 19 estabelecimentos de armazenamento de peixe. Então, sem falar dos 38 frigoríficos com capacidade estimada a 731 toneladas de pescado. Para você ver o aporte infraestrutural que Letícia tem frente à cidade de Tabatinga, certo? Então, estes estabelecimentos recebem peixe do Solimões desde Manaus até o Solimões. Pra você ter uma ideia, todo pescado que vem, por exemplo, a maior parte é feita nessa região de pesca aqui da sub-região do Solimões, mas também vem até pescados de Manaus. Então, 5% do peixe estocado, né, nesses armazéns são de águas colombianas. Somente, por exemplo, toda essa infraestrutura, por exemplo, os novos estabelecimentos de armazenamento de peixes, 38 frigoríficos que tem Letícia, apenas 5% dos peixes que são armazenados nesses locais vêm das águas colombianas. Então, 95% vem das águas brasileiras. Então, a percepção sobre essa desvantagem é geral. Então, a percepção é de que, de fato, os colombianos são muito mais estratégicos no comércio de peixe, são muito mais inteligentes em fazer as tratativas, as sociedades, em dotar, né, de investimentos, né, nessa área de Solimões, e eles estão levando vantagem na comercialização de peixes graças à permissividade, muitas vezes, de autoridades brasileiras, né, que falta a fiscalização, né, dessas exportações. Então, a fiscalização e falta de investimentos, né, principalmente da alimentação da população. Vamos colocar aí, vamos dizer assim, a alimentação, no caso, né, eu falo assim no sentido assim não da alimentação, mas da instrução das pessoas, né, dos atores envolvidos nessa cadeia. Então, quem alimenta do ponto de vista toda essa cadeia de investimentos de Letícia, né, dos colombianos no território brasileiro, é tanto a falta de fiscalização como também os próprios brasileiros, que são que participam como laranjas desse mercado e, portanto, né, recebem, né, dos atravessadores uma quantidade bastante irrisória, né, e o lucro geral certamente vai para os entrepostos colombianos. Então, temos aí esses entrepostos, né, do pescado, que é o estabelecimento dotado de dependência, né, instalações
adequados ao recebimento dessas mercadorias. E é isso aí, pessoal. O que já se pode, o que já pode ser iniciado a partir das discussões é uma análise, né, dessa geopolítica, vamos dizer assim, do pescado da tríplice fronteira. Vamos aqui estudar um pouco, para finalizar aqui, os fluxos da região transfronteiriça. Então vamos lá, as transações da tríplice fronteira. Então esse gráfico aqui, esse último gráfico, nós vamos aqui fazer referência a ele, no sentido de entendermos os fluxos que acontecem entre essas duas cidades gêmeas, Letícia e Tabatinga, né? Essas duas cidades importantes da Amazônia, certo? Brasileira e colombiana. Então vamos lá. Aqui nós temos um fluxo diário, né, de trabalhadores que sai do Brasil para Letícia. Isso evidencia principalmente um sistema de complementaridade de serviço, certo? E coloca, mais uma vez, Letícia à frente, do ponto de vista, né, de trabalhadores diaristas, certo? Que desenvolvem alguma atividade. Então, essa complementariedade de serviço entre as duas cidades, ela vai se realizar de forma muito estreita, né? A despeito, muitas vezes, de mecanismos oficiais de regulação. Então, você sai da fronteira sem muitos problemas. Então, os serviços de uso coletivo, como os prestadores, né, do setor de saúde pública em Letícia, são amplamente utilizados pelos colombianos e peruanos. Então, por exemplo, nós temos um sistema de saúde público em Tabatinga dotado, né, de uma estrutura tecnológica mais sofisticada, do ponto de vista de atendimento da atividade básica, né? Assim, do serviço básico de saúde, médio básico de saúde. Então, os serviços de baixa e média complexidade, Tabatinga possui a melhor infraestrutura de saúde, né, em termos de hospital público. Então, temos aqui uma desvantagem, uma vez que muitos colombianos casados com brasileiras e também peruanos conseguem usufruir do sistema de saúde aqui do Brasil. Os brasileiros, por sua vez, os colombianos mantêm uma rígida fiscalização, né, do ponto de vista trabalhístico, que os brasileiros que trabalham de forma irregular logo são identificados. Né? Teve casos de colegas nossos aí que foram impedidos de trabalhar em Letícia justamente porque não tinha permissão. No caso do Brasil, nós temos uma legislação que permite, né, o desenvolvimento de atividades comerciais de peruanos e colombianos, certo? O recolhimento de impostos, sem muitas burocracias, sem muita dificuldade. Então, o Brasil é uma fronteira muito mais porosa, muito mais aberta do que a Colômbia. Então, a presença do pessoal especializado, né, no caso no lado de Tabatinga, é muito mais voltado para as Forças Armadas. Né? Então, a presença, por exemplo, do pessoal recrutado pelo Exército Brasileiro para trabalhar na fronteira. Temos aí os aparelhos mais modernos, inclusive foram instalados recentemente, né, centros cirúrgicos bastante modernos, com monitoramento à distância, né, cirurgias, né, monitorado à distância, lá no HGUT. Também é um hospital que recebe recursos do SUS e que atende a maior parte da população da cidade e de regiões e cidades vizinhas, como Benjamin Constant, né, lá do norte. Então, todo o sistema de saúde, basicamente, vamos dizer, o que coloca em vantagem o Brasil em relação à Letícia é seu sistema de saúde, certo? Público e com um mínimo de qualidade. Então, isso vai atrair populações das cidades vizinhas, né, e pessoas que cruzam a fronteira, né, peruano, do Brasil com o Peru e da Colômbia com o Peru, para também, de uma forma ou de outra, né, participar
indiretamente desse serviço de saúde. Enquanto Tabatinga é um hospital muito bem equipado, né, o Hospital de Guarnição, que é o segundo maior do estado do Amazonas, né, em Letícia, a única unidade de saúde que se encontra funcionando é o Hospital São Rafael, né, e é dotada de insumos mínimos, bastante modesto. Então, no que se refere à faixa de fronteira peruana, não há qualquer opção de saúde. Então, todos os peruanos têm que sair ou para Letícia ou para a Colômbia, ou para o Brasil, né? Caso para Tabatinga. Então, a única possibilidade de acesso à saúde dos peruanos é na cidade de Tabatinga ou Letícia. E Letícia é complicado, porque a maior parte do sistema de saúde, de média e baixa complexidade, são privados, então você tem que pagar para isso. Então, existe, né, até uma abertura para estudos mais aprofundados, pessoal que trabalha com a área de saúde, da pós-graduação, que queira trabalhar esse tema. É importante trabalhar a relação entre Brasil e Peru em relação à questão da saúde, se há um incentivo, se há uma cooperação, né, entre o Brasil e o Peru para que a população lá de Santa Rosa utilize o serviço de saúde brasileiro. Será que o Peru, né, transfere recursos para ajudar o Brasil a oferecer serviço de saúde? Então, como é que é? É bem interessante trabalhar também esse tema, né? Alguém supostamente quiser trabalhar, nós estamos aí para trocar informações. Então, a possibilidade, por exemplo, de fazer testes gratuitos de HIV, por exemplo, e tentar pleitear, deixa eu voltar aqui, e tentar pleitear algum serviço, por exemplo, especializados, de atendimento gratuito, vem atraindo, né, toda a população peruana, até de regiões mais distantes, não só de Santa Rosa. Então tem atraído os peruanos de muito além da faixa de fronteira. Então, muitos deles acabam sendo encaminhados para Manaus até. Então, Manaus e Iquitos tradicionalmente recebem os casos de maior gravidade, certo? Então, a geografia das cidades de fronteira, elas facilitam, né, dependendo das suas legislações, né? No caso da cidade de Letícia, né, nós temos uma legislação bastante rígida do ponto de vista de fiscalização trabalhista, a questão de segurança no trânsito, a questão do bloqueio da fronteira, certo? E o Brasil, poucas vezes, decreta o fechamento da fronteira, né? Isso aí porque é descentralizado. O governo de Letícia, né, o governo da cidade de Letícia, ela tem poder constitucional para bloquear a fronteira. No caso do Brasil, só quem pode encerrar as fronteiras é o governo federal. Então é muito desburocratizado essa política de fechamento de fronteiras na Colômbia. Mas no Brasil, nós só podemos ser recíprocos, né? Caso exista um decreto que encerra as fronteiras, o Brasil envia a Força Nacional ou a Polícia Federal para manter a fiscalização dos colombianos que entram no Brasil. Mas, a maioria das vezes, são os colombianos que encerram as fronteiras. O Brasil tende a ajudar nesse processo, né? Caso haja, por exemplo, crimes, tráficos, né? Operações integradas de defesa nacional. Então, existe essa dinâmica. Então, pessoal, nós temos aqui um apanhado geral sobre o que nós analisamos até o momento, sobre estudos estratégicos da Tríplice Fronteira. Nós terminamos aqui com a terceira aula. Nós iremos caminhar uma atividade para que vocês nos entreguem, nós possamos gerar nota dessa disciplina. Então, um abraço a todos.
assistam a aula, né, de forma gradativa. Nós temos aqui, acho que foi mais de 1 hora. E nos encontramos na próxima disciplina. Um abraço.